Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jorge Oliveira, no canal do YouTube Jorge Oliveira falando de gente e gestão. Estamos iniciando aqui o episódio 10, as leis do engajamento. No episódio 8, eu falei sobre as questões que afetam o engajamento dentro de uma empresa, dentro do ambiente de trabalho. E ali nós chegamos à conclusão, através da nossa conversa, do artigo que foi escrito também para a revista Empresário Fitness, que grande parcela da falta de engajamento, aquela falta de engajamento que a gente tanto comenta, que a gente tanto combate, que a gente tanto deseja contornar essa situação e transformá-la em algo positivo, que é o engajamento, propriamente dito, ela tem uma parcela de culpa enorme da empresa. A empresa também pode ser culpada pela falta de engajamento. Como eu sempre digo, é muito fácil botar a culpa no outro. E aí parece que é cultural, a gente está sempre achando que o culpado é o outro. Então, Beltrano não se engaja, Ciclano não se envolve, e a gente acaba, muitas vezes, enquanto gestor, enquanto líder, esquecendo de olhar para dentro, esquecendo de olhar para a própria instituição, quais são as nossas ações, ou quais são aquelas ações que não estão sendo colocadas em prática e que podem estar afetando, sim, o engajamento de todos os funcionários ou de uma parcela deles. Pois bem, agora no episódio 10, eu estou trazendo, não digo uma resposta, mas uma reflexão a uma pergunta que muito me fazem, que é: Jorginho, tá bom, como é que a gente faz então para conseguir o sonhado engajamento do time? O famoso vestir a camisa. E aí na revista Empresário Fitness, depois eu vou até colocar lá no meu Instagram, no @jjorgeoliveira, já tem o link na bio, já tem o link do artigo, onde eu falo sobre as leis do engajamento. E o que seria as leis do engajamento? Na verdade, são 7 propostas, 7 sugestões de ações que podem promover o maior comprometimento do time, o maior envolvimento, o maior engajamento, fazendo assim com que a entrega seja mais otimizada, fazendo assim com que eles encontrem um propósito dentro da instituição, seja ela qual for. Eu sempre falo isso vale para a escola, vale para a academia, vale para estúdio, vale para a loja, seja qual for a instituição, existem ações que a gente pode colocar em prática enquanto gestor e que podem promover o maior envolvimento deste funcionário. O objetivo não é só a entrega final da empresa, o objetivo também é a satisfação do funcionário, e isso tem que ficar muito bem explicado, isso tem que ficar muito claro para todos. Então, eu vou sugerir aqui a vocês, para reflexão, algumas ações. Uma delas é uma ação de pertencimento. O que significa o pertencimento dentro das leis do engajamento? O teu funcionário, o teu colaborador, ele precisa sentir-se pertencente àquela instituição. E o que significa sentir-se pertencente? É ele perceber, e isso não é imposto, isso é percebido por ele, através do reconhecimento, que o que ele faz ali, as ações que ele carrega para dentro da empresa, a quantidade de conhecimento que ele coloca em prática ali, fazem com que você reconheça ele enquanto integrante real daquela equipe e principalmente, que ele possa participar das decisões estratégicas. Tá, mas vamos lá. Dentro da minha instituição eu tenho 60 funcionários, eu tenho 70 funcionários. Eu já encontrei escolas com 60 funcionários, tranquilamente. Como fazer com que todos tenham participação nas decisões? Existem algumas propostas e elas caminham muito para o lado dos conselhos ou das representatividades dentro da instituição, que podem fazer com que em determinados momentos todos tenham a sua parcela de fala, o seu momento de escuta. E aí, essa questão da representatividade ela é muito interessante, porque no momento em que as pequenas reuniões, as reuniões setoriais, onde as pessoas têm a liberdade de se expor, sugerir, opinar ou até mesmo criticar, naturalmente surge um porta-voz. Esse porta-voz, ele vai fazer parte lá na frente do teu grupo de líderes, da tua liderança local, dentro da sua instituição. E com isso você consegue promover o chamado pertencimento. É o teu colaborador, o teu funcionário se sentir pertencente à instituição. A segunda ação é a ação que visa
a você mostrar a ele o quanto de importância ele tem para dentro da instituição. O funcionário, o colaborador, ele precisa se enxergar como gerador de valor e não como apenas um número. Enquanto ele se achar apenas um número, ele não vai se envolver, ele não vai se comprometer, não vai se engajar. Ele precisa perceber que ele gera valor para a instituição, ele gera valor para a empresa. E dessa forma, ele se sente responsável por aquilo que acontece ali. Isso aumenta o grau de importância dele dentro da instituição. E com isso gera o envolvimento. Terceira sugestão é criar uma ação de conexão. O que significa conexão? É preciso estabelecer um canal de comunicação muito claro, muito transparente, muito direto e muito efetivo entre a alta gestão e o funcionário. Quando a gente fala em conexão, eles precisam ter a certeza que serão ouvidos. Como é que se promove essa conexão? Principalmente através da escuta ativa. Eu já venho falando há algum tempo, nas lives, nos artigos, nas minhas entradas ao vivo no Instagram, sobre escuta ativa. Gente, cada vez mais as pessoas precisam ser escutadas. Cada vez mais elas querem ser escutadas. Elas sentem a necessidade de serem escutadas. E quantas crises nós não conseguimos evitar, quantos conflitos a gente não consegue evitar, simplesmente por parar, manter o contato visual e escutar quem está falando ali. Escutar de forma genuína. Escutar de forma genuína. 4. Ações que deixem claro quais são os limites e as regras da instituição. Nenhuma instituição funciona sem regras. Nenhuma gestão funciona sem limites. Mas isso é importante ser posto no momento que esse funcionário chega para trabalhar com você. Não é com o carro andando que você vai trocar o pneu. Não é no final da reta que você vai falar para ele. É no início que as coisas precisam ser postas. Sabe aquele ditado? O que é combinado não sai caro? É isso. É isso. Na chegada desse colaborador, ele precisa saber qual é a cultura empresarial, quais são as regras, quais são os valores e qual é o código de ética da instituição. É importantíssimo que ele entenda, mais uma vez, código de ética, os valores da instituição, quais são as regras, o regulamento, ok? E as possibilidades dele de atuação ali dentro. Uma vez colocado isso de forma transparente, direta, com todas as possíveis formas de comunicação eficazes com o teu colaborador, provavelmente você vai ter alguém que vai abraçar a causa. Se ele ficar, porque ele vai abraçar a causa. A quinta sugestão, a quinta reflexão é a respeito de ações que gerem empatia. Mais uma vez, e é um termo que há muito vem sendo utilizado e cada vez mais vem sendo utilizado, é a questão da empatia. Eu tenho uma discussão muito particular a respeito da empatia, principalmente naquela definição clássica de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor que o outro está sentindo, mas isso fica para uma próxima live, uma próxima entrada ao vivo. Mas, de um modo geral, é você entender e respeitar que aquele funcionário ele possui as suas dores, ele possui as suas particularidades, aquele funcionário ele possui as suas demandas e as suas expectativas. Isso também é empatia. No momento que eu entendo e respeito esse posicionamento do colaborador, ele se sente acolhido dentro da tua instituição. E é importantíssimo o acolhimento, a orientação e o acompanhamento. Assim como bem diz meu amigo Ângelo Dias, professor Ângelo Dias, fala em acolher, orientar e acompanhar. Isso precisa permear todo o processo de estada desse funcionário dentro da tua instituição. Desenvolvimento é a sexta reflexão, a sexta sugestão, criar ações que gerem desenvolvimento, ou criar ações que permitam o desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário. No momento que ele percebe que dentro daquela instituição ele é capaz de crescer profissionalmente e pessoalmente falando,
ele naturalmente vai descobrir qual é o propósito dele ali dentro. E no momento que ele encontra qual é o propósito dele, você vai ter alguém que vai vestir a camisa. E por último, não menos importante, são criações que mostrem qual é a missão da empresa no que diz respeito, mais uma vez, ao acolhimento deste funcionário. É preciso ficar claro para o funcionário que a alta liderança da empresa está sim preocupada e assumindo a responsabilidade pela estada dele ali dentro. O bem-estar físico, emocional e social do teu funcionário também é responsabilidade sua, líder / gestor. Também é de sua responsabilidade tudo o que acontece com esse funcionário ali dentro. Essa é a sua missão. Para isso é importante ficar claro para o teu funcionário que você possui essa visão, essa missão e que você não foge à sua responsabilidade. Então essas são as chamadas 7 leis do engajamento. Eu espero poder contribuir de alguma forma para que vocês, colocando em prática as 7 ou qualquer uma delas, consigam o tão sonhado engajamento dentro da empresa. Muito obrigado, até o próximo episódio. Grande abraço. Bora!